Olá, que alegria ter você por aqui. Nós estamos de volta nesse cenário que eu estava com muita saudade, estava com saudade de gravar por aqui. Que bom que você está aqui, seja bem-vinda nesse vídeo em que eu vou partilhar um pouquinho com você uma pergunta que todo mundo me pergunta, todo mundo me faz. Hoje eu vou partilhar com você uma resposta, uma vivência minha, né, de como eu tenho reencontrado esse caminho aí da feminilidade, eu que sou aí, já disse várias vezes para você que eu sou um macho em desconstrução, né? Sou uma mulher que fui criada muito mandona, muito dona de mim mesma, né? Então, voltar para o meu feminino, reencontrar o meu feminino, me trouxe paz, leveza e me fez, inclusive, estar aqui, ajudando você a se tornar mais feminina. Então, algumas coisas que eu vivi, que eu vivo ainda, eu quero partilhar com você, para que você possa olhar aí para a sua vida, para a sua história e ver se faz sentido para você e colocar em prática, né? Resgatar o feminino não foi algo assim fácil e também ainda não é. É um processo, né? E sendo um processo, eu gosto de usar o termo que o Padre Léo usava muito sobre a cura interior, que é gota, né? São gotas. A cura interior, ela não é chuva de verão, ela não é tsunami, né? Ela não é maremoto. Ela vem em gotas, em pequenas gotas, que vão adentrando o nosso coração, que Deus vai mostrando aos pouquinhos, que é justamente para a gente viver esse processo. E já que, você fala de cura interior, assim, resgatar o feminino requer cura interior? Sim. E quando eu falo de cura interior, talvez algumas pessoas fiquem achando, assim, que esse é um processo passivo, sabe? Que esse é um processo em que só Deus age. Né? Claro, é evidente que tudo em nós é Deus que age, mas Ele age conforme o nosso movimento. Então, o processo de cura interior, ele é uma abertura do nosso coração para que Deus possa fazer. Mas essa abertura é essencial. Por quê? Porque Deus nos fez livres, né? Então, Deus sempre quer curar. Deus sempre quer nos curar. Ele sempre tem uma cura para nós. Ele não quer de maneira alguma que a gente fique na ferida, né? E toda vez que a gente sai da nossa essência, sim, a gente está precisando de uma cura, né? Talvez as pessoas tenham uma visão de cura interior mais somente espiritualizada, e que não é. Dom Cipriano fala, né, que é um grande mestre para mim da cura interior. Ele fala justamente que a cura ela passa pela oração, pela abertura da vida ao Espírito Santo, mas também pela autorresponsabilidade. Por agora eu assumir as rédeas da minha vida, por eu assumir as decisões. Então, quando você começa a passar por um processo de cura interior, você começa a perceber que existem várias coisas na sua história, na sua vida, que outras pessoas fizeram, verdades que não são tão verdades e que foram incluídas dentro de você como verdade, que estão ali norteando as suas decisões, as suas atitudes, os seus comportamentos. E isso é muito importante da gente trabalhar, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que eu quero que você saiba. Muitas pessoas têm medo até de, nossa, mas ela fala sobre cura interior. A cura, gente, é um processo humano, é um processo de vida, é um processo de caminhada, de atitudes, de mudanças de atitude, de tomada de decisão, de exclusão de coisas que não eram boas, de inclusão de virtudes, novas virtudes. Então você sai do ciclo vicioso, que até então você não sabia, ou se sabia, agora você tomou consciência, né, de que você precisa tirar ele da sua vida, ou então você incluir esse ciclo virtuoso. Então requer caminhada nossa.
Então, a cura interior não é um processo passivo, basta eu simplesmente querer que Deus vai fazer. Não, existe uma parte que é minha também. E aí eu quero trazer isso para você. A cura interior, ela aconteceu, a cura do meu feminino, ela aconteceu quando eu comecei a buscar, né, o trabalho com as mulheres, e eu percebi que antes de eu ajudar as mulheres, eu precisava olhar para mim mesma, para a minha história, tá? E dentro da minha história, olhar para aquilo que tinha sido errado ou sombra, né, que tinha gerado dores e que não me permitia que eu fosse mais feminina, que eu assumisse a minha essência. Ali foi muito importante entender que antes de mim vieram outras pessoas, que eu sou uma união entre o meu pai e a minha mãe, e que eles foram os grandes responsáveis pela formação do meu caráter, do meu comportamento, né? Até um certo momento, mas foram. E que a partir do momento em que eu comecei a tomar as rédeas da minha vida, eu também fui responsável pelas minhas atitudes, né? Então, essa herança genética, esse comportamento que a gente recebe dos nossos pais, aliado às nossas decisões, às nossas condutas, certas ou erradas, elas nos trouxeram até aqui. E quando eu falo da união do meu pai com a minha mãe, daquilo que eles me trouxeram, eu preciso lembrar que eles também não surgiram do nada. Então, toda essa criação, né, tudo aquilo que foi passado de pai para filho, de mãe para filha, até chegar até a mim, está em mim. Então, isso é alguma coisa que é muito importante. Por várias vezes, já tem um vídeo aqui que eu falei sobre como ser mais feminina e algumas pessoas vieram, isso não tem nada a ver e tal. Para algumas pessoas passa despercebido, mas a maioria de nós traz cargas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, que são sim dos nossos pais, que são dos nossos avós, de conceitos, de tradições familiares. Como a gente não tem, né, aquelas tradições de vestido de noiva, de um paninho, de uma toalha, de alguma coisa que passa de geração em geração. Isso acontece em quase todas as famílias, né? Isso é a tradição. Então, da mesma maneira que se passa isso, se passam também os conceitos. Então, eu precisei ir lá, eu precisei buscar na minha história, claro que com limitações, porque meus avós não estão mais aqui, meus bisavós não estão, então a gente não vai ter nunca total noção de tudo. Mas quando a gente começa a abrir o coração para isso, isso acontece e as coisas emergem, né? Elas vêm para cima, elas são trazidas à luz. Deus faz assim, né? Ele é maravilhoso, Ele faz isso. Quando você busca, porque Ele também não vai adentrar o seu coração se você não quiser. Então, é preciso fazer esse caminho voluntariamente. Tá bom? Então eu fiz esse caminho e eu descobri muitas coisas sobre a minha história, muitas coisas sobre o meu feminino, da minha família, da minha mãe, do que ela me ensinou, né? Eu já tenho vários vídeos aqui contando sobre isso, várias coisas que eu aprendi sobre a relação do meu pai com a minha mãe, a minha relação com o meu pai, o quanto isso interferiu na minha afetividade, a minha relação com a minha mãe, o quanto isso atingiu, né, de maneira positiva e negativa a minha autoimagem. Então isso moldou a Jaqueline que até então existia e ainda existe. Porque eu não tenho como negar isso. A minha história, eu não tenho como tirar a minha história de mim. A minha história sou eu. Então, apesar de tudo, de algumas coisas terem sido dolorosas, apesar de algumas coisas terem sido, entre aspas, ruins, essa sou eu. Essa é a minha história. Então, a gente precisa fazer essa reconexão com a nossa história. Porque quanto mais eu nego, eu estou negando a mim mesma, eu estou negando a minha existência. A minha memória, ela define e ela comprova a minha existência. Se eu não tivesse memória, imagina só, eu não teria uma existência, eu não saberia quem eu sou, eu não saberia nada de mim, eu não saberia nem que eu sou humano. Os animais são assim, eles não sabem que eles existem. Nós somos os únicos animais, os únicos seres vivos que sabemos quem somos. E honrar a própria história é muito importante. Por quê? Porque eu preciso saber o que me trouxe até aqui. Quem eu sou agora, da onde eu herdei tudo isso. Então isso é muito importante.
É muito importante que você faça isso. Combinado? Então, olhar para a sua história e buscar quem me ensinou a ser mulher. Quais as imagens femininas que eu tenho, como elas são, como é que elas falam, como é que elas se comportam, como é que elas, qual é o conceito delas sobre a feminilidade, se elas gostam de ser mulheres, se tem muita mulher na minha casa, se tem muita mulher na minha família, se eu fui criada só com meninos, se eu fui criada ouvindo que ser mulher era ruim, se eu fui criada com mulheres negando o seu próprio feminino, mulheres vulgarizadas, mulheres carentes, mulheres infantilizadas, mulheres masculinizadas, mulheres fortes, sábias, prudentes, religiosas, intercessoras. Como é que foi isso? Isso foi crucial para mim, crucial. Inclusive, eu pude rever a história, o conceito que eu tinha de muitas pessoas da minha família, das mulheres da minha família, das minhas avós, da minha própria mãe. Eu pude olhar de novo com um olhar adulto sobre a minha história, porque antes eu guardei olhares infantis, né? Olhares distorcidos, e eu pude rever toda a minha história. Então, isso é primordial que eu quero dizer para você, primordial, tá bom? Inclusive, esse é o meu trabalho, facilitar você nesse caminho. Então, seja na imersão do Caminho do Florescer, do De Volta ao Jardim, eu não sei que tempo você está vendo esse vídeo, seja na própria mentoria do Caminho do Florescer, todo o meu trabalho é ajudar você a trilhar esse caminho. Não só isso, porque não basta só agora eu descobri tudo. Uau, e agora? Agora, então, eu preciso definir quem é a mulher que eu quero ser. Agora, o que você vai precisar para definir a mulher que você quer ser? Foi isso que eu fiz. Então, eu fui buscar, peraí, o que é ser mulher então? E foi aí que eu encontrei toda a formação, todos os livros, tudo aquilo que eu precisava para aprender o que era ser mulher para mim mesma, né? Porque eu não consigo ajudar você se eu não sei o que é ser mulher, se eu não experimento isso. Eu sendo mulher, eu não posso dizer para você, não, você faz isso se eu não sei o que é, né? Eu como mulher. E então eu fiz esse caminho de olhar e de entender que mulher, o que era ser mulher. Foi onde eu fiz a formação, as formações, li muitos livros, fiz muitos cursos, de entender onde estava a força feminina. E a partir daí, de entender que toda a força feminina estava no afeto, na vida, no sentimento. Não é sentimentalismo, né? Não é um emocional distorcido, mas o amor, o afeto, né? Os afetos nas relações humanas vêm do coração feminino, que foi isso que Deus colocou. E a partir daí, eu pude entender que eu poderia ser mais feminina em tudo que eu fizesse. Aonde eu tocasse com as minhas mãos. Então, eu comecei a perceber como é que estava o movimento das minhas mãos, se estava mais leve, mais feminino, ou mais masculinizado, ou mais bruto. O meu rosto. Então, eu comecei a treinar isso. No início parecia falso mesmo, tá tudo bem, porque eu não sabia exatamente. Como eu sempre fui muito sorridente, não foi tão difícil para mim essa parte. Mas, colocar um sorriso no rosto, começar a suavizar os movimentos, sabe? Deixar de ser aquela mulher bruta e tal. Começar a treinar no dia a dia, né? No dia a dia, a maneira de andar, a maneira de me vestir. É claro que pode ser que você chegue aqui e diga, claro, isso tem nada a ver comigo. Ok, tá tudo bem. Eu tô partilhando com você a minha experiência. E tá tudo bem se você não achar nenhum sentido aqui. Você é livre, tá bom? Eu deixo você livre. Aqui nós somos todas livres. Eu estou partilhando a minha experiência, que é justamente aquela que eu tenho ensinado tantas mulheres a buscarem essa referência, buscarem esse caminho. Então, eu comecei a olhar então as minhas roupas, a minha imagem, né? Porque a imagem, ela é aquilo que eu sou, né? Não existe uma pessoa que você conheça que não tenha um corpo. Então, o corpo fala sobre mim. O corpo sou eu, ele não fala sobre mim. O corpo sou eu, né? Então, o meu corpo sou eu. Eu tenho um corpo, eu sou um corpo. Sou corpo e alma, tá? Então, começar a olhar essa postura, essa maneira de falar. Eu era muito faladeira, falava muito alto, ria muito alto, sentava de qualquer jeito, andava de qualquer jeito, não tinha nenhuma postura. Então, eu comecei a mudar, a olhar para isso. Mas para isso você precisa conhecer quem você é.
Não adianta você querer ser uma coisa se você não sabe quem você é agora. É como um GPS. Se você não consegue encontrar esses aplicativos de carro, né? Você não consegue encontrar um carro para te levar a tal lugar se você não disser onde você está. Porque ele não traça um caminho, ele não traça o preço, ele não sabe a distância, ele não sabe quanto tempo, quem está perto de você. Então, você precisa delinear quem você é hoje para então traçar o que você quer ser amanhã. Então, esse traçar aqui quem você é hoje é justamente esse observar como você está, como é que você fala. E a partir daí é exercício, é atitude. Não vai ser pó de pilim-pim-pim. Não existe um comprimido que você tome e de repente você está mais delicado. Agora, o corpo, ele fala do que o coração está cheio, não é só a boca, né? O corpo, a boca, os seus olhos, o seu sorriso, a sua mão, ela fala do que o seu coração está cheio. E aí é que tá, quando você precisa se reconectar aqui dentro, tirar as mágoas, as feridas e começar a olhar a vida com um olhar mais amoroso. E a mulher tem essa capacidade, não só a mulher, como o homem também, mas a mulher ela tem uma capacidade maior. E ela traz essa necessidade dentro de si quando ela começa a olhar para o outro como pessoa. Quando ela começa a entender que ela e os outros são imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu me conheço como imagem e semelhança de Deus, quando eu olho para os outros como imagem e semelhança de Deus, eu não posso querer dar outra coisa para o outro a não ser o amor. E aí eu começo estendendo a mão, dando um sorriso, me arrumando melhor, me maquiando, sendo mais dócil. Então, o que o outro vai fazer disso não importa. O que importa é o que eu estou fazendo disso. O que importa é o que eu estou vivendo disso. E a partir daí, minha querida, é só cultivar. Virtude se cultiva. Se planta, é semente. Se planta, se rega, se cultiva, se aduba, para depois você ver florescer. Então, o florescer é isso. E eu quero de verdade que você faça esse caminho. Vira e mexe, é claro, eu estou revendo os meus conceitos, né? Mas esse é o caminho. E eu quero que você faça esse caminho. De entender quem você é, qual é a sua história e a partir daqui, como que você quer ser. Você pode ser uma mulher extremamente influenciadora ou manipuladora. Aí você que vai decidir se você vai usar o seu dom na luz ou na sombra. Você pode ser uma mulher extremamente conselheira ou uma mulher extremamente fofoqueira. Você pode ser uma mulher extremamente atraente ou extremamente elegante. Atraente não, vulgar, ou extremamente elegante e atraente para que o outro olhe para você e veja beleza de verdade. Então, esse caminho só você pode trilhar. Você pode ter 50 cursos, 100 cursos, se você não botar em prática, se você não colocar em prática, já era. Então, esse é o meu caminho de florescer e esse é o caminho que eu ofereço para você, que eu quero sugerir para você. Pega esse vídeo, se você está vendo ele agora, se não anotou nada, volta lá e anota tudo que eu falei, que aqui está um segredo imenso, que está todo o caminho do florescer, está aqui. Então, o que você precisa é começar a mudança de atitude, a assumir o protagonismo da sua história. E esse é o protagonismo da nossa história. É ser aquilo que Deus sonhou que eu fosse, aonde quer que eu esteja. Né? Se você é casada, se você é solteira, se você é viúva, se você é separada, se você tem filhos, se você não tem. É isso que você precisa fazer hoje. Fez sentido para você? Eu sei que ficou longo esse vídeo, mas esse vídeo é praticamente um curso. Você pode pegar e anotar tudo, que ele é praticamente um curso. Eu estou te ensinando como é que você trilha internamente e externamente esse caminho. Vamos juntas? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, deixa aqui embaixo o que é mais difícil aqui para você e o que fez mais sentido para você. Porque só assim é que a gente vai conseguir trilhar esse caminho juntos. E eu quero de verdade ajudar você. Quem sabe o seu comentário não vira um outro tema de vídeo, não é mesmo? Vamos juntas? Um beijo no seu coração, fique com Deus. E se você não é inscrito aqui no canal, vem aqui embaixo e se inscreve. Beijo no seu coração, fique com Deus. Tchau, tchau.